na verdade. Pra ver, porque a gente já começou a falar coisa boa. Agora coloca nos créditos. Boa. E a gente já. é, o outro país também é um ser vivo, né? Com todas as dores, amores e horrores. Então, quando chega no outro lugar, a gente se recarrega, a gente se sintoniza nessa frequência do outro país, né? A gente acessa tudo, né? Tudo Sim, daquele ser vivo. É como receber alguém, né? Ou, na verdade, esse alguém nos recebe na casa dele. E aí, quando a gente entra na casa dele, a gente acessa tudo que tem na casa dele. Acessa ex- ele, acessa tudo que tem na casa. Nossa, isso que você falou é muito legal. É como um ser vivo. E é mesmo, né? é um organismo vivo. E eu falo isso de experiência própria, né? Porque os Estados Unidos é gigante, né? Mas eu vim para uma parte que tem uma frequência bem carregada de dor, né? Que é o sul dos Estados Unidos. Aqui foi onde aconteceu boa parte da segregação, todas as divisões aconteceram a partir daqui. E quanto mais eu me desenvolvo espiritualmente, mais eu acesso essa parte mais densa, né? Porque a gente fica mais sensível. Então, mais eu me conecto, né? Mais eu sinto a energia. Vai ter Acredito mais clareza, né, mana? Sobre com isso. mais clareza, com mais consciência, sem dúvida. Sem Porque dúvida, sempre porque teve, né? sempre Sempre esteve. teve. E aí você vai tendo clareza, você vai conseguindo perceber isso, né? Sim. A princípio, e eu vejo isso com as pessoas que eu tenho contato aqui, a princípio essa energia entra com muita revolta, com raiva das coisas que aconteceram, porque é doloroso assistir, né? É doloroso ir a museus, é doloroso assistir os filmes baseados em fatos reais, é doloroso acessar a história, e a história está muito presente aqui, que eles não esquecem, né? Eles fazem questão de acessar essa memória para que não se repita, né? Mas isso é uma faca de dois gumes, né? Porque a fato de não acessar, tem pessoas que ficam apegadas nisso e não desenvolvem, e outras que realmente desenvolvem e deslancham justamente por conta desses fatos, né? Pode olhar e ver o que pode não ser repetido, né? O que ali, o que aconteceu que pode ensinar, né? Exato, tem gente que vai para o lado do aprendizado e tem gente que vai do lado da dor mesmo e se acha um injustiçado, né? Uhum. Eu E aí sempre, só tem. eu sempre penso como que é interessante eu estar aqui e você estar aí, né? Porque são duas potências que um dia se guerrearam e que hoje são aliadas, né? Olha como que pode mudar as coisas, né? Verdade. Que já causaram dor, né, entre si. É, nossa, tô ficando arrepiada. Né, mana? Como que pode mudar as coisas, né? Se a gente, claro, deve ter tido, eu não sei tudo detalhes, assim, de como que foi, e pouco sei, vou assim dizer. Mas qual que foi o processo, né, deles saírem de rivais para se juntarem? E o japonês adora coisas dos Estados Unidos. Eles gostam bastante. Muito interessante, né? Não sei Interessante. todos, né? Não posso falar que é todos 100%, mas eles gostam bastante de coisas dos Estados Unidos. Muito interessante isso, né? A gente tá aí, cada uma em um lugar, você aí, eu aqui, né? Você aí nos Estados Unidos e eu aqui no Japão. Eu sempre sinto que tem alguma coisa, algum propósito, né? Às vezes é essa união ainda, né? Eu sinto como se fosse assim, eu aqui, você aqui, fazendo uma ponte, né? Desses dois.
dos três, né? Na verdade, que a gente tem um É, em e o comum. Brasil. E É, aí a gente se subdivide entre os outros dois. aí liga, né, os três pontos, né? Muito interessante isso. Tá, é um negócio para nós refletir, assim. Às vezes a gente nem precisa entender, né? Verdade. Eu assisti um filme, que eu não vou lembrar de detalhes agora, mas o conteúdo que ficou em mim era baseado em fatos reais, né? Que eu amo. E era referente a como aconteceu a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. Não lembro. Não lembro se era qual delas, mas deve ter sido a primeira. É, as pessoas foi muito baseada no poder, né? Que as pessoas queriam ter os melhores engenheiros, os melhores, os melhores para construir algo potente. E aí eles construíram, né, coisas potentes, construíram a bomba, né? Ah, não, Só o que Oppenheimer. Oppenheimer? É da acho que bomba? É o é. filme da bomba que aparece o Einstein, que é o cara Sim, que faz a primeira bomba? É, Oppenheimer. Eu vou assistir, eu sim. tô pra assistir. Ai, ai, então Pode não vou contar, contar. mano. Pode contar, não ligo de spoiler. Pode dizer. Às vezes eu Não tenho faz spoiler, que. porque eu não lembro, eu só ficou a informação Aham. Fala, de que então. foi realmente muito é, é, eles construíram tanta coisa, construíram uma coisa tão, cada um, né, com essa disputa de poder, cada um construiu uma bomba tão poderosa que aí como se eles estivessem se defendendo um do outro, sabe? Assim, eu tenho uma bomba, mas eu também tenho. Se você me detonar, eu detono você também. Então vamos ser aliados ao invés de ser inimigo. Entende? Então cada um foi construído uma bomba e agora tá todo mundo com as bombas. Se alguém apertar um botão, meu filho, é- se algum decidir apertar o botão, tem um poder nas mãos de destruição muito grande, né? Mas precisou construir o poder de destruição para que eles virassem aliados, para que eles não se destruíssem entre si. É minimamente curioso isso, né? Por onde o nosso poder passa, né? Porque ele pode ir para um lugar muito fácil, eu acho, de subjugação, né? Eu mando, você obedece, né? Que é a dor do mundo, né? Tipo, de colocar o outro abaixo, né? E Muito. aí, se cada país, né, que está aqui sustentando o primeiro mundo, se, se os países potência aí cada um tem uma bomba, eles se aliam aqui, né? Eles não se subestimam entre si e se respeitam aí, porque tem a mesma força, né? A mesma potência de destruição que o outro tem. Então, tá de igual para igual. E como que a gente vai. Nossa, isso daí que você teve foi uma facada, né? Você falou, cada um foi fazendo uma bomba, né? E aí, tipo, eu tenho poder. Então, se você fazer alguma coisa, ó, tem essa daqui. Então, foram mostrando o seu poder que cada um conseguia fazer algo maior, algo mais destruidor. E aí, para os dois não entrarem em colapso, em guerra, não destruíram. É isso que aconteceu? Teoricamente foi isso, né? E para um sair no prejuízo, foram se construindo bombas e para sustentar um poder, né? Interessante, porque daí como que a gente, não sei, posso ser equivocada, né? Mas como que daí o medo negativo levou a não fazer algo, tipo, não digo que tipo assim, que fez, né, o negativo fez eles caminharem para um outro lugar vamos ver então o que a gente vai fazer, então não vamos se puder, que se um cair, o outro vai cair também. Só que em algum momento isso deu ruim, né? Porque teve a Primeira Guerra, teve a Segunda Guerra e tá tendo guerra até hoje. De menores proporções, né? Você vê que os grandões, eles nem entram em pequenos embates, pequenos entre aspas, Hum, mas tem guerra até hoje, né? Isoladas aí em alguns lugares. verdade.
que é pra. Eu imagino assim, mana, que. Não sei qual que é o seu ponto de vista. Vamos ver até onde esse papo vai dar, né? Porque às vezes a gente não, né? Porque a gente pegou uma, parece que a gente vai para outra via, né? É mesmo. Talvez seja um papo só entre nós, mas vamos lá, vamos lá. Vou fazer recortes depois e colocar só alguns recortes. É, é, que eu acho que assim que a guerra é um movimento para mim, no meu olhar, né? É um movimento de expurgar. É como sabe um furúnculo? E aí, quando. Não sei se você já viu, eu adoro ver essas coisas, esses vídeos. Quando eles passam o bisturi, sai aquele monte de secreção, assim, a pessoa às vezes nem precisa apertar. Na hora que passa o bisturi, ele vai saindo, vai saindo. Na hora que aperta, sai todo aquele expurgo. Para mim, a guerra é como se fosse esse expurgo que a humanidade precisa expurgar. De dor, de, de ignorância. Então, precisa. Claro, eu imagino que deve ter muito mais coisa, mas o que minhas leis conseguem captar e quando eu penso na guerra, além dessa disputa de poder, eu penso que é como se fosse uma forma da gente expurgar e colocar para fora tudo aquilo que a humanidade carrega, assim, de dor, sabe? Eu não sei o que você pensa sobre isso. Eu penso também nesse mesmo viés de que as guerras são um acúmulo de conflitos internos não resolvidos, né? Ou mal resolvidos, que vai acumulando e aí as pessoas vão se unindo com aqueles mesmos conflitos e aí explode alguma coisa ali, algum conflito maior externo, porque aquilo precisa expurgar realmente de alguma forma. Então, mas como eu sou adepta do conflito, do desenvolver para desconflitar, né? Para mim é mais inteligente resolver fora desse conflito externo de briga. Nem sempre é possível. Eu nem sei se eu posso falar que é mais inteligente, mas para mim é mais sábio resolver os conflitos internos para que isso não. Porque aí vira um perde-perde, não tem ganha e perde, não tem um vencedor. Para mim, não tem um vencedor na guerra, porque se morre um, se eu mato um, ninguém ganhou, né? Então fica uma coisa de perde-perde, entende? É o oposto da Então lei do faz ganha-ganha. muito sentido para mim. Totalmente oposto da lei do ganha-ganha, é isso que você tá dizendo, né, mano? Porque o Para estágio mim. que você está falando é a lei do ganha-ganha, tipo, de se resolver internamente e sentar, e eu entendo que você falou, nem sempre, às vezes, vai possível a gente fazer isso, né? A humanidade, às vezes, não está pronta, preparada, enfim. E aí, em vez de sentar, olhar, se olhar e ir lá, né, conversar, vai para esse outro extremo, né? Que é as É, polaridades, né? Ou vai sim, para a lei do ganha-ganha ou vai para a lei do perde-perde, né? Só que as pessoas exato. acham que não percebem isso ainda, né? Os que estão lá em cima, né? Porque tá cego pelo poder, que é o que você tava falando, né? Ou eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Ou Só que tem, ainda tem uma né? visão de que perde, quem perde, o outro ganha, né? Daí, mesmo tendo essa visão quando você falou agora, me deu até uma coisa assim profunda de é verdade, sabe? Tipo, é verdade, porque senão, de alguma forma, nossa, muito interessante isso que a gente tá falando, né? Tá vindo um monte de coisa aqui pra mim. Não estaria ali, nesse lugar de poder. E aí eu fico pensando, aí sabe o que eu falei que tá vendo um monte de coisa, assim, só pra falar o que me conectou. Eu fiquei pensando nas hierarquias de sombra e de luz. Porque para chegar em qualquer ponto, posto, vamos assim dizer, tem que ter uma mente ou evoluir, vou chamar assim, né? Ou evoluída, né? Na direção, não é assim, né? Mas na direção da luz, ou evoluída, mas no sentido de evoluir, ou evolução na treva. Então, para mim, fez muito sentido o que você falou. Sabe, não é à toa que tá lá,
Sim. né? E que talvez precise existir ainda, né? Ainda precisa existir, porque ainda a mesma sabedoria que está lá de um lado está do outro, né? Só que cada um, a faca tem o poder de cortar alimento para a gente se alimentar e tem o poder de matar. É como a gente usa a faca, né? Como que a É, gente o fogo pode queimar, mas também pode cozinhar o alimento da medida certa para a gente se alimentar. pode aquecer, né? Como que a gente usa o fogo, né? É, o chuveiro, a água do chuveiro é morninha, é gostosa, né? Esse fogo que aquece, aquece na medida certa, né? Para não queimar. É. Eu acho que quando a gente tem esse olhar e a gente faz essas perguntas, por mais que às vezes a gente não entende, eu acho que a gente ainda, né, não vai entender tudo, mas pelo menos a gente tem um pouco menos de ignorância, de olhar e tá, eu não entendo totalmente, mas eu sei que tem algum propósito de estar ali, a gente se abre para compreensão, né? Porque senão a gente entra, não sei se é inveja minha, mas senão a gente entra num lugar de, não sei se é bem essa palavra, mas de embate de algo que não está nas nossas mãos. E eu não estou dizendo que é sentar e não fazer nada, né? Que tem que ser feito isso, ignorar, ou às vezes até ter que ignorar para não entrar na frequência, né? Enfim, mas assim, não sei se você está percebendo o que eu estou querendo dizer, no sentido assim de porque senão a gente vai entrar num embate de algo que não cabe nas nossas mãos. Que tem algo muito maior, divino, orquestrando todas essas coisas para acontecer. Então, quando a gente olha, tem um olhar de, tá, o que que tem aí? O que que, por que que isso existe? É porque, querendo ou não, por mais que a gente, pelo menos eu, vou falar por mim, eu não fico me conectando a essas coisas de guerra, eu não vejo, porque eu sei que se eu fico vendo, eu entro na frequência, e querendo ou não, a gente entra, né, mana? A gente entra na frequência e vai, tipo assim, que a gente tá falando do escorregador, desce o escorregador e vai embora, né? Uhum, Então, eu não fico vendo, porque eu sei que eu começo a ficar mal, e aí eu sei que eu não tô ajudando em bosta nenhuma ficar olhando e ficando mal, mas ainda a gente vibra, a gente tá falando de frequência, né? A gente vibra e adensa mais nessa vibração. E aí, mas quando eu penso assim, tá, tem um porquê de existir, eu penso nesse expurgo, eu penso que tem algo ali, porque eu penso assim, sabe o que eu penso assim? Que em toda dor, por exemplo, em toda tragédia pode existir, ainda que seja dolorido, como a guerra ou alguma tragédia, como um acidente ou algo, pode existir um amor ali. E aí eu vejo essa união da luz e treva sempre trabalhando junto, porque nada é separado. Por exemplo, saindo um pouco da guerra, mas falando, porque eu tô falando dessa mesma coisa, né? Da guerra e e de um fato que aconteceu há muitos anos atrás, não tinha aquela atriz, eu esqueço o nome dela, aquela loira, uma atriz brasileira da Globo, não sei se você lembra que o filho dela, um dos filhos dela estava andando de skate num túnel no Brasil e um carro bateu nele e ele faleceu. uhum, Eu lembro que essa notícia repercutiu bastante no Brasil, né, quando o filho dela faleceu. E aí eu lembro que ela começou um projeto e várias mães se uniram, que perderam seus filhos e fizeram mudanças e houve, claro, a dor do luto, né, a dor da perda, mas mesmo dentro da dor existia amor, porque levou para fazer um movimento de de amor, de acolhimento entre outras mães e tem até um projeto, acho que no nome do filho dela, se eu não me engano, que eu não lembro o que exatamente faz, mas acho que é a ajudar essas pessoas que perderam algum ente querido, mães que perderam filhos e tal. E aí eu fico pensando, por exemplo, saindo agora desse fato indo para a guerra, quanto, por exemplo, quanto que as pessoas se ajudem, podem se ajudar. Por exemplo, tem um filme que eu adoro. Nossa, eu tenho até uma vontade de assistir ele, mas eu não lembro o nome dele. Não sei se você já assistiu, que é um filme da época da guerra, que uma mulher ela tem um zoológico, ela e o marido dela.
E aí, na época da guerra, ela não sai do zoológico, e, tipo assim, teve evacuação, que não sei o quê. Ela ficou lá por causa dos bichos. E também, o que que ela fazia? Ela abrigava, eu acho que era judeu, lá embaixo da casa dela. E ela correu, ela, e o marido dela, muito risco de deles descobrirem e tal. E aí eles pegavam e transportavam as pessoas, os judeus que ficavam um tempo lá, transportavam as pessoas, se eu não me engano, dentro de um caminhão embaixo das ração dos bichos. Eles tinham que aguentar lá, prender a respiração, não lembro direito, assim, porque faz muito tempo que eu assisti. E eles conseguiam fazer ajudar essas pessoas a saírem ali, saírem do país, através do caminhão, da ração e das coisas. Acho que tinha também palha, essas coisas que eles ficavam embaixo. E, tipo assim, várias e várias partes do filme, assim, eu passei até mal, porque, assim, quase que descobre, assim, sabe? E eles ficavam, né, vamos chamar assim, os militares e tal, eles iam na casa, rondavam, tipo, eles acolheram várias e várias pessoas, e é baseado em fatos reais. E a mulher, assim, no final, acho que do filme, parece que a mulher, que ela que foi mais, assim, né, proativa, né, o marido ajudava, tal, né, mas ela que, tipo, tomou a iniciativa de ajudar essas pessoas. E no final do filme, assim, aparece o quanto de pessoas que ela salvou. E aí eu penso, o quanto que, tô toda arrepiada, o quanto que pode existir amor dentro de fatos e coisas tristes e ruins, o quanto que, na verdade, a luz querendo, a trevas quer dizer a sombra, né? Eu digo sombra de ignorância, né? De falta de consciência, querendo ou não, é submetida à luz. Sim, eu não tenho a menor dúvida de que é mais ou menos por aí mesmo, né? Por mais que a gente não consiga enxergar às vezes, porque os conflitos sobrepõem e dor dói, né? Quando a gente está no meio do conflito, a gente não consegue enxergar outra coisa a não ser a dor, em muitos casos, mas faz muito sentido para mim também. Faz muito sentido. Mesmo porque os conflitos internos, né, trazendo para a gente, né, saindo desse contexto, trazendo para a gente, os conflitos internos, eles existem, são reflexos do negativo, e o negativo é que move, o negativo é que desenvolve, o negativo é que leva a gente para o progresso. Então, vai vir o negativo para a gente se desenvolver. É que tem gente que, olhando por esse prisma, até a guerra é o desenvolvimento, né? O desenvolvimento daquelas coisas que só dá para serem, num primeiro momento aí, eles guerreiam, né? Para chegar numa outra informação, né? Para desenvolver alguma coisa, para, né, tirar de dentro deles o que tem ali, enfim. Então, quando a gente sai desse pensamento raso da matéria e vai para o espiritual, tudo passa a fazer sentido, embora, óbvio, que a nossa consciência, a consciência de cada um, a minha, por exemplo, para mim não faz sentido a guerra, porque eu tô no Brasil, né? Eu tô aqui nos Estados Unidos, mas hoje moro nos Estados Unidos, mas meu contexto veio do Brasil. A gente não tem não tem muito esse contexto de guerrear, né? Tem outras guerras, né? Tem outras guerras, guerra do tráfico, tem outras guerras ali, mas não essa do combate efetivamente, porque a gente acho que não tem nem muita estrutura para isso, né? Uhum. Acho que daí o povo japonês e o povo americano já tem mais essa estrutura, né, da guerra. Estrutura, sim, sim. Uhum. A gente não tem estrutura nem para, né, para ter porte de arma, gente. Que a nossa a nossa configuração é outra, eu acho, né? Se bem que porte de arma para mim também, aqui nos Estados Unidos, eu não estou dizendo que está certo ou está errado, estou dizendo que não serve para mim, né? Mas eu tenho um parceiro que tem porte de arma e tem as armas Uhum. naturalmente dentro de casa.
Mas eu não tenho nem menor interesse em tirar um porte de arma e aprender a tirar, por exemplo, porque não faz parte do meu contexto, é sobre a gente, né? É sobre cada um tem uma configuração, né? Quando a gente respeita a nossa configuração, acho que fica mais fácil da gente lidar com esses conflitos externos também, com essas desigualdades externas, né? Uhum. Muito interessante tudo isso. Que tudo tem um propósito mesmo que sem a gente perceber, né? Como que que nem a guerra, ela é um ato, vamos assim dizer, violento de destruição. Ela varre literalmente tudo, destrói tudo, corrói para ter para é como se fosse uma abertura mesmo de espaço, né? Por um lado, fisicamente, eu digo material mesmo, na matéria. Você vê a cena de guerra, é devastação. É. É devastação. E olha que bacana, né? A gente aprende num contexto menor em tamanho, talvez, de área, né? Mas a gente aprende a fazer essa limpeza através das técnicas do manoterapeuta, né? A gente desarma os gatilhos da bomba através das técnicas do manoterapeuta, É, né? porque Porque é quando tudo você lá passa. dentro, né? Exato. Que aí a gente deixa de somar na dor maior ali do consciente coletivo, né? Quando eu trato um conflito meu interno, uma dor, porque dor dói, a gente vira bicho, né? Quando a gente está em dor, né? Porque quando a gente tem uma ferida, fazer carinho na ferida dói, tudo dói. E aí a gente vira um pouco irracional quando a gente está em dor. E aí, quanto mais a gente trata as nossas dores, mais a gente consegue somar nessa luz aí que você traz, né, que é o oposto à treva. Mas a gente também está trabalhando para desfazer os miasmas aí, para desfazer as encrencas do negativo, né? Então a gente está trabalhando em conjunto também. E aí o que não, a gente, né, o que a gente não consegue dissolver aí soma, né? Do outro lado. Então, quanto mais a gente cuida da gente, mais a gente tem condições de somar. A gente, parece que a gente faz uma escolha, né? Quando a gente começa a tratar dos nossos conflitos internos. A gente Porque a faz uma guerra escolha. começa dentro, né? A guerra da gente reprimir, né, mana? Exatamente. Exatamente. A guerra Exa- fora é somente um reflexo da guerra dentro da humanidade. Sem Nossa, dúvida, sem dúvida. né? Isso que você falou de desarmar, né? Eu fiquei imaginando assim, desarmando a bomba. Sabe quando tira o pino da bomba assim e coloca de novo, ou desarma aquelas bombas, corta o fio assim? É isso que a gente faz. Corta a ligação. É literalmente isso que a gente faz dentro do manoterapeuta, né? É. Desarma as bombas que a gente não consegue desarmar sozinho, né? De falar, eu vou desarmar. A gente tem técnicas ali para limpar, para desarmar as bombas, para para trazer para a lucidez, para a pessoa poder entrar em contato com aquilo que ela estava guerreando sem saber, né? Reprimindo, escondendo. E quando a gente faz isso, a gente soma, que é o que você disse, soma na luz, na lucidez, na consciência que cura. E quanto mais a gente se tratar, mais a gente, não digo de adensar no sentido de pesar, no sentido de pesar ruim, negativo. Eu digo, a gente faz mais, é como se, por exemplo, tivesse uma balança. Eu digo de coloca mais peso na luz. Então, quanto mais a gente se trata, mais a gente ganha consciência, mais a gente expande, mais tem mais peso a luz do que a ignorância, Uhum. né? A guerra. Sim. A Não gente que a gente está soma. combatendo, né, a guerra do externo, que não é nem isso que a gente está falando, mas aqui dentro, né? Sim, cuidando dos nossos pedacinhos, que é o que a gente tem
a habilidade de dar resposta, que é a responsabilidade. A gente tem responsabilidade pelos nossos conflitos. Quando a gente não tem a habilidade de lidar com eles, eles se externam, né? E aí ganha outros componentes aí que vai somando e virando uma coisa com outra proporção, né? A gente pode dizer então que o tema desse podcast é a guerra dentro. Não, a guerra fora é um reflexo da guerra dentro. Pode ser. Ou a gente ainda pode ir lá no primeiro tema que você trouxe e dizer que por conta dos nossos conflitos internos, quem consegue ser feliz conflitado, né? Quem que consegue ser feliz conflitado? Só que às vezes a gente não consegue se dar conta de como cuidar desses conflitos, que a gente nem sabe o que que tem, a gente não tem muita clareza do que tem dentro, a gente não tem clareza do que a gente sente, a gente não tem clareza do que a gente é, a gente não tem clareza da nossa essência. E aí a gente age conforme a gente consegue, né? Conforme a nossa consciência daquele momento permite. E aí que a gente tem quando a gente tem algum acesso, né, com o externo, com o exterior, a gente quer sair, né, do nosso habitat natural, porque a gente julga que é o externo que está causando aquele conflito interno na gente, então a gente quer sair daquele habitat natural e ir para fora para ser feliz, para curar os nossos conflitos, porque a gente acredita que indo para fora, a gente indo para outro lugar, se movendo de um lugar para o outro, a gente consegue combater os conflitos internos, né, mana? Exatamente isso. E aí a gente não se dá. Quando você pega e fala sobre a gente não conhece a nossa essência, né? É, eu vejo que você está falando, para quem está nos assistindo aqui, que você está falando do nível profundo de coração, né? De sentir mais profundo. E para você que está nos assistindo, é essa a diferença, porque às vezes a gente acha que a gente sabe, que a gente tem clareza, mas a gente só está aqui ó, no campo do saber, da ideia que a gente tem, e não do sentir profundo, né? Que tem uma grande diferença do sentir profundo quando eu digo coração conectado com a expansão da consciência, né? Porque por conta desses conflitos que a gente tem, o conflito é esse mesmo, né? De que o meu coração não conversa com a minha cabeça, que não conversa com o meu comportamento, né? Às vezes eu tenho coisas na cabeça que eu vejo coisas que eu discordo, que são erradas, mas eu sinto aquele negócio errado dentro de mim. Então eu quero matar o que está dentro de mim de errado. Só que a nossa configuração é extremamente inteligente, então eu não vou, se eu não tenho musculatura para lidar com aquilo, com aquele conflito, eu vou criando mecanismos de defesa para abafar aquele conflito dentro de mim, para deixar aquilo bem quietinho dentro de mim, e a gente vai criando outras máscaras, outras coisas, outras polêmicas para disfarçar aquilo, né, dentro da gente. E aí é disso que eu estou falando mesmo, de se conhecer mesmo, conhecer os seus negativos, seus pontos fracos, seus pontos fortes, e às vezes o que você acha que é ponto de fraqueza é onde reside a sua fortaleza, é onde reside a sua essência, e aí quando a gente entende o negativo e o positivo juntos, é ali que a gente ganha força para ser aquilo, né? De fato. Exatamente. Porque daí quando a gente não olha, não percebe, não ganha consciência do negativo e vê a sua importância, e ter consciência das nossas partes, que às vezes a gente só identifica no outro como feio, errado e pecaminoso, a gente vai para esse conflito, para essa guerra, para esse combate interno, né? E aí o que que a gente faz? É o que a gente estava falando, a devastação interna. Aí a gente começa o processo de autodestruição interna. E aí por isso que vem doenças autoimunes, porque o próprio sistema combate a si mesmo, né? Que tá aí nesse lugar. Nossa, toda arrepiada. Hoje o negócio tá espiritual aqui. Sempre esteve, mas né? O negócio tá potente aqui hoje. É, as doenças autoimunes, coisas que acontecem na nossa vida, digo, a nível físico de dor mesmo, de doenças de vários tipos, perdas
né, de conta, é tipo material, sempre as coisas estão acontecendo, bate o carro, quebra a geladeira, faz um monte de coisa, porque daí precisa do quê? Da explosão que a gente estava falando, né? De sair, de alguma forma, liberar o quanto de energia acumulado, né? Exato. E tem um exemplo que acho que eu posso trazer dentro de um site terapêutico mesmo, de uma assistida minha mesmo, que é, ela cresceu num ambiente de muita violência, né, de pais vindos da guerra, tinha uma violência dentro desses pais, e ela cresceu vendo a manifestação da ira numa polaridade muito negativa, né? Então ela foi colocando, né, a criança ali vai se construindo, vai colocando a ira numa caixinha muito ruim, né? Tipo, eu não quero ser, não quero ter esse tipo de episódio, né? Então ela trouxe um quantum, a gente consegue entender dentro do mapa de Odoo, né? Que a gente faz mapa de Odoo, dentro do mapa de Odoo da pessoa, a gente consegue entender o quanto de ira que ela trouxe, mas em paralelo o quanto ela escondia essa ira, porque estava numa caixinha de muito inadequada, né? A ira fez ela a ira, ela crescer vendo aquela ira na polaridade negativa, fez ela entender que a ira machucava, que a ira afastava ela das pessoas que ela amava, que a ira é, adoece pessoas, que a ira, né? Então, toda a polaridade negativa realmente da ira. E aí ela não estava usando a ira dela. Só que ela falava, eu sempre atraio pessoas iradas para cima de mim. Eu falei, bingo! Porque a frequência, ainda que a gente camufle ela, ainda que a gente camufle os conflitos, né? Ainda que a gente camufle a nossa configuração, ela está lá. E o externo sempre vai prestar esse papel de mostrar para a gente onde essa, né, o que que tem dentro da gente. Então, vem essas pessoas, né, dar com os dois pés no nosso peito aí para dar uma chacoalhada dentro para ver se o conflito externa, né, para que a gente entenda que a gente tem uma potência ali que a gente precisa usar. E se a gente não usa a ira, por exemplo, a vida vai ficando morna, opaca, sem movimento, sem nada, né? Não tem ira, mas também não tem manifestação, não tem construção, e aí você não acaba demorando mais do que o tempo previsto para você fazer o que você veio fazer, né? É. Aí o que acontece muito, eu vejo assim, em alguns casos até que eu já atendi, que daí, como tem, nossa, você falou, trouxe uma coisa muito importante, né, a questão da ira. Eu também já atendi pessoas que, que também tiveram familiares, ou pai, ou mãe, que externalizavam essa ira de forma violenta, quebrava assim, as coisas em casa, chegava às vezes bêbado e extravasava tudo, batia. É, tem uma pessoa que eu conheço, né, que já não é cliente, né, mas uma pessoa que eu conheço que, o pai era agiota, daí tipo ameaçava e batia para receber o dinheiro. E aí é o que você falou, que eu imagino que é o que nem você disse em relação à sua cliente. Pegue e significa a ira nesse lugar só em desequilíbrio, mas vem com essa frequência, não é à toa que nasceu nessa família, a esconde, reprime e a vida não dá certo, porque é uma coisa que não, porque às vezes precisa sim de tratamento porque tem massa, mas precisa também ser expandida dentro da psicanálise, ser compreendida. E aí, o que que acontece? Que eu percebo nas pessoas que eu atendo e algumas que, tipo, não conseguiram lidar e desistiram, que é o quê? Veste uma máscara da boazinha. Porque camufla tanto a ira, né? Porque coloca tanto num lugar de ruim, e aí vai pra boazinha, pra tchuk-tchuk, e aí não quer lidar. Exatamente. E aí fica sem força, fica sem potência. Fica. Fica sem força. E, Aí não consegue ir pra vida, né? e as pessoas reconhecem, o quem vê de fora sabe que aquilo ali é uma coisa fake, é uma coisa fora da Falsa. essência.
falsa, é. E aí é por isso que as pessoas agridem, né? Porque tem uma coisa falsa ali que precisa ser descoberta, né? E eu não estou justificando a agressão, gente, não estou, mas tem coisas dentro da gente que a gente precisa olhar e a psicanálise ajuda muito a gente a enxergar as coisas como elas são, né? Não como a gente gostaria que fosse, né? Ela gostaria que fosse uma mãe fofa, amorosa, mas não era o caso, né? Mas por quê? Porque vem com quanto de a gente vem, né, com algumas missões, né, mano, dessa ancestralidade. Então, a mãe não conseguiu, né, o contexto de onde esses pais vieram era muito, essa ira muito crua, né, muito do lado da violência. A mãe conseguiu usar a ira do jeito que ela conseguia, que ela podia. E aí vem a outra geração para poder ressignificar essa ira e usar bem usada, não usar. Mas ela vai não usar para entender que ela precisa usar, porque ela vai não usar, vai ficar sem potência, vai ficar sem conseguir desconstruir, sem conseguir dar limite, sem conseguir, né, se movimentar com agilidade pela vida. Isso vai doer em algum momento e ela vai procurar se autoconhecer melhor, né? E olha uma coisa que me veio aqui, que daí o que eu percebo, né, nas pessoas, e aí eu não tinha tido essa sacada ainda. A pessoa que não usa a violência porque ela significou num lugar de dor, né, a violência e, consequentemente, a ira, que ela vai fazer no primeiro instante? Ela vai pegar e reprimir, que é o que a gente estava falando, vai começar o processo de guerra, de conflito, de destruição interna, ou seja, ela vai se violar, que é a coisa que é pra acabar. Mas aí tem a função, que é o que a gente estava falando do negativo. Ela vai se violar até se estribuchar, como a Marcia fala, ralar bastante o cu na ostra para poder ir para o outro lugar, né? Para poder ir para usar esse que eu estava procurando aqui, né? A origem da palavra do latim vem de violentia, que significa abuso de poder. Para os antigos gregos, a violência é híbris, ou seja, abuso de poder, profanação da natureza, bem como transgressão das leis sagradas. Mas deve ter mais coisas da origem da palavra. Aí ela pega e faz o abuso de poder com ela, né? Qual palavra que você puxou aí, a etimologia? Vem do latim violentia, que significa abuso de força. Para os antigos gregos, a violência é híbris, ou seja, abuso de poder, profanação da natureza, bem como transgressão das leis sagradas. Isso é a ira, A violência. violência. Ah, tá. A violência. Bacana. A violência. Aí ela vai e se viola, não utiliza essa força da natureza, dentro do que eu estou entendendo aqui, não utiliza essa força da natureza de desconstrução, de devastação para fora, para abrir caminhos para a vida dela, e ela faz o bagulho ao contrário, né? No sentido de se violar, de se fazer o abuso de poder, de destruição, que é o que a gente estava falando dos que estão lá em cima, né? Dos que estão lá em cima, ela destrói a si mesma. Sim, e ainda isso tem função, né? Ainda assim, isso também tem função, né? Uhum. Vou procurar Porque tem aqui. muita coisa. A ira. Mas se ó, isso linka muito com o nosso workshop, porque vai ter tudo isso aí no nosso workshop, toda essa desconstrução e construção vai ter no nosso workshop. Já vamos fazer um, o nosso jabá, já vamos vender o nosso jabá aqui. Faz pro outro lado, que daí coloca aqui no meio, vai, faz. Um, dois, e... Pro outro lado. Isso. Aqui ou aqui? Não, do outro lado. Isso. Um, dois, três e. Verdade, ótima lembrada, mano. A gente vai fazer tudo isso no workshop, né? Porque daí a gente Exato. tem a oportunidade ali no workshop de tirar desse lugar de repressão, de guerra interna, para olhar e falar, tá, isso tem em mim, qual é a função disso? Ter um novo olhar, uma nova perspectiva sobre, por exemplo, a violência.
ou qualquer sim. outra coisa, né? Caíra. E também entender, inclusive, se isso demanda um tratamento, né? Se isso realmente é inconcebível. Às vezes a gente não consegue entender porque tem tanta dor ali em cima. Estou falando de uma pessoa, a minha cliente já passou por tratamento do manoterapeuta e agora está na, né? Outra, já desarmou alguns gatilhos, aí ela consegue aí depois de muita terapia, acessar essa informação. Mas tem gente que não consegue, né, acessar essa informação na íntegra, porque tem muita dor ali cobrindo a verdade dela, né? É verdade. Então, assim, gente, se você foi para fora, do exterior, para ser feliz, mas chegou aí, você bebeu da fonte do país onde você está, que você escolheu para viver, e ainda assim acessou outros tipos de conflito, ou os mesmos conflitos do seu país, mas em outras escalas, em outros patamares, tem coisa aí para ser ressignificada, tem conflitos internos aí que precisam ser vistos que precisam, que requerem, né, que querem ser amados, acolhidos e respeitados para poder virar potência, né? Porque às vezes um conflito ele sempre mostra para a gente onde está a nossa potência, mas que a gente ainda não sabe usar, né? Porque se eu vim com muita ira, ela pode me levar para um excesso de ansiedade, ela pode me levar para um atropelo, ela pode me levar para uma agilidade, ela pode me levar à construção, à desconstrução para a construção de algo. Então, ela pode levar o que a gente, o que contém dentro da gente não tem nada de errado com a gente só não sabe usar, né, mano? Eu vou deixar até aqui grande, assim. O que você falou? A gente não sabe usar. E aí, quando a gente não sabe usar, a gente vai usar mal usado. Até Então, aprender a usar bem usado, né? Eu acho exatamente. que para a gente, como humanidade, esse é o nosso maior aprendizado, né? Aceitar quem a gente é, tudo que a gente tem, e aprender a usar. Porque nada do que está dentro da gente é uma coisa errada, né? Pecaminosa, do demônio no sentido pejorativo da palavra, do demônio do ruim. Só tá ali porque é divino. E não é à toa que o nosso workshop chama isso, né? O divino que habita em você. Exatamente. Então, se alguma coisa ressoou em você, se você tem algumas sensações, alguns pensamentos, é, sente alguma coisa negativa dentro de si, e não sabe lidar com isso, vem para o nosso workshop, quem sabe? Quem sabe esse é um chamado para você olhar para você com mais compaixão e aprender a usar a sua configuração, né? Aprender a É, respeitar o que está dentro, né? E usar bem usado. porque enquanto a gente estiver na guerra com a gente, não tem como a gente colocar amor, né? Se a gente tá só na guerra. A gente primeiro tem que entender que a gente tá na guerra, dar luz para isso, compreender, para a gente poder ter uma vida com mais lucidez, né? Com mais clareza, né, mano? Porque Sim, viver na guerra interna é muito difícil, né? muito. Eu posso dizer isso de carteirinha. Aliás, é um adendo que eu queria deixar aqui, que eu falei que a guerra não faz sentido para mim, mas não faz sentido para mim hoje, tá, gente? Não faz sentido para mim hoje, depois de 555 mil tratamentos humanoterapeuta, de muita psicanálise. Então, a gente vai entendendo, vai aprendendo a usar e não vai deixando de ter os conflitos, mas a gente vai é, lidando com os conflitos, né? Ao invés de só acumular. Isso faz toda a diferença. Né? Então, eu já fui essa pessoa que era cheia de conflitos internos e não olhava, né? Camuflava o meu ar e espalhava, né, por aí para não ver realmente o que estava, espalhava para o externo, né? Eu sou essa do externo, das amizades, dos happy hours, colocava bastante gente no meu campo para eu não olhar para mim. Mas não adianta, né? Quando você vai dormir, é você com você, entende? Então, é bem nessa hora que você entende o que que tem ali, reverberando ali, né? Quando você consegue ficar sóbria, é você com você, né? Quando você vai dormir, é você com você. Então, é nesse momento aí que os conflitos internos,
eles acabam aparecendo e mostrando pra gente o que que tem ali dentro da gente. Exatamente. Eu fui que nem você, sempre colocando um monte de gente, sempre estando rodeada. E aí eu vou falar uma coisa que eu e a Mana Paula já falou até aqui, né? A gente vai para o exterior porque no exterior a gente vai para um processo muito íntimo para olhar para todos esses conflitos, essas guerras que a gente faz dentro da gente, essas faltas que a gente se preenche do externo, mas no fundo sente uma falta que não tem nome. E às vezes se sente ingrata, como eu sentia, porque eu falava, eu já falei aqui várias vezes, né? Fui para o exterior, precisava de dinheiro, aí tava com dinheiro no bolso, trabalhando, mas eu sentia ainda um vazio. Uhum. Então, é, a vida é incrível, né? Para a gente poder olhar para onde a gente tem que olhar, mas a gente só vai olhar quando a gente quer mesmo, de verdade, né, mano? E quando a vida espreme a gente fala, tá bom. Quando a Se gente a não vida, aguenta mais. é, se a vida tá te espremendo, eu acho que e você tá aqui assistindo esse vídeo, eu quis ser um chamado para você. É, que é ali, né, no espremido da laranja que é nós, sai o sumo, né? Melhor da fruta. Ai, que delícia! Que gostoso que foi. Foi profundo, né? E foi trouxe bastante pontos aí para as pessoas poderem, né, refletir, porque tudo começa e tudo está dentro da gente. O externo é somente um reflexo daquilo que tem dentro da humanidade, né? E a gente não está separado. A gente faz tanto parte dessa guerra e de todas as guerras externas, conflitos externos porque tá dentro da gente. Então, quanto mais a gente se olha, mais a gente faz terapia, né? A gente pode colocar lucidez e mudar, né? A evoluir, e a gente tá aqui para isso, né? Dar um novo significado, dar uma nova informação para a humanidade, né? Então, se olhar é sempre a melhor saída, né, mana? Sempre, sempre. Então, olhe-se, vem com a gente. Vem com a gente. É bastante difícil, né, olhar para si mesmo sozinho, né? A gente tem bastante ponto cego. E é difícil a gente enxergar por conta da nossa inteligência mesmo, né? Nem por conta da nossa burrice. Nossa inteligência faz a gente criar mecanismos de defesa para não ver o que a gente não está pronto para ver, ou que não quer ver, ou que não sabe. Então, às vezes, um profissional ajuda muito nesse quesito. Eu sempre brinco que a gente tem dois olhos aqui, a gente não consegue enxergar aqui. E aí a gente pode virar para enxergar aqui, mas quando a gente vira, a gente já não está enxergando aqui. Então sempre vai ter ponto cego. Então a gente pode Exato, virar para lá, aqui eu já não estou enxergando. Então sempre vai ter. A gente tem todo esse campo aqui sem conseguir enxergar. E exatamente. aí que entra o profissional, né? A psicanálise para trazer o que é que tá aqui, que a gente não está conseguindo enxergar, para trazer de outra perspectiva. Ó, olha de assim, olha de assim, olha de assim, vê desse jeito, e a gente vai conseguindo ter amplitude e clareza do que está dentro da gente, né? Exato, é É incrível. fantástico. Eu amo. Também. Somos suspeitos para dizer porque a gente passa por terapia e a gente adora. A gente fala assim mesmo. Obrigada, Amanda. Foi um prazer. Amo. Muito obrigada. Obrigada a você. Então venha com a gente para o nosso workshop. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber mais sobre o nosso workshop, manda aqui na descrição. Ou mais fácil, entre em contato com a gente vai deixar as nossas redes sociais aqui embaixo. Você entra em contato com a gente, pergunta mais sobre o workshop. A gente, aproveitando também para dizer que a gente também tem vaga na nossa psicanálise em grupo, né, Mana? Se você tem interesse de fazer psicanálise, está procurando um psicanalista, quer olhar essas partes aí, pode chamar a gente. E também a gente faz atendimento individual. Então, vem com a gente que o negócio é massa. Por falta de profissional ou de ferramenta que não será. Vem com a gente. É isso aí. Um beijo. Beijo.